A viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que 3 portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Pais, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto. Quinto episódio. Do Cairo a Rayak, o Mediterrâneo Oriental. No último episódio, deixámos os aviadores portugueses na chegada ao aeródromo egípcio de Heliópolis, depois de um percurso de mais de 1000 quilómetros que os trouxe de Bengazi, na Líbia, ao Cairo. Mas estão perplexos por não aparecer ninguém para os receber ou sequer existir sinal de vida nas proximidades. Estamos a meio da tarde do dia 20 de abril, domingo. O Pátria tinha saído de Portugal há 13 dias. Depois de alguns minutos de espera à Torreira do Sol, Manuel Gouveia, que passara as mais de 9 horas entalado no seu exíguo lugar e nas desconfortáveis posições a que estava obrigado para não dificultar a pilotagem, decide-se a partir em exploração até aos hangares que se viam à distância. Pouco depois, regressa com um indivíduo que traja a civil e com quem se tenta entender. Mas o domínio da língua inglesa parece não ser o forte dos nossos aviadores. Entretanto, o homenzinho continuava a sarrizar-nos os ouvidos sem que eu conseguisse apreender uma palavra daquilo que ele dizia. Rebuscando na minha memória o meu inglês, consegui esclarecê-lo sobre quem éramos e o que queríamos, o que deu lugar a que ele se afastasse para regressar, dali a poucos momentos, com 3 mastodontes em camisa e calções de caqui, bastante mal-humorados, por sinal, viste ser domingo e de Páscoa. Quando, porém, compreenderam que era preciso levar o Pátria à força de braço para dentro do hangar, os sobrolhos franziram-se. E foi aí, com desculpas e sorrisos ultradiplomáticos, que lhes expliquei a impossibilidade de agir de outra forma. Enquanto Brito Pais os mimoseava em português com epítetos pouco amáveis e Gouveia acompanhava as minhas explicações a soar em bica com os yes mais expressivos que lhe era possível articular. Pudera, estavam 46 graus à sombra. Com a ajuda renitente dos 4 militares britânicos, o Pátria foi recolhido num dos numerosos hangares do aeródromo de Heliópolis. Terminada esta tarefa, o suposto engenheiro conduziu-os à messe, onde um indiano de turbante lhes serviu um excelente chá das 5. Era a primeira refeição que tomavam desde as 5:30 da manhã. Foi-lhes comunicado então que estavam em situação irregular. Não existia informação oficial da sua chegada ao Cairo e havia procedimentos formais a cumprir. Até lá, não poderiam sair do aeródromo e deviam aguardar a chegada das autoridades egípcias. Havia formalidades a cumprir e a urgência de consultar o médico, dado o estado deplorável do nariz de Manuel Gouveia, que já em Bengazi começara a queixar-se com dores e que, agora depois do último voo, tinha o nariz anormalmente inchado. No lugar de trás, sem proteção do para-brisas apertado e encolhido, apanhando em cheio o dilúvio do sol, o seu nariz sofria as inclemências da viagem. E aquilo, que noutras circunstâncias poderia parecer cómico, era para nós um motivo de grande preocupação. Mas as horas sucedem sem qualquer notícia e a impossibilidade de deixarem livremente o aeródromo mantém-se. Contudo, a sorte estava do lado dos aviadores. Ao cair da noite, e por mero acaso, sem saber que lá estavam, Elie Mosseri, cônsul de Portugal no Cairo, aparece no aeródromo. Mosseri não recebera o telegrama expedido à saída de Bengazi, mas sabia, por uma vaga mensagem enviada de Lisboa, que um avião português partirá a caminho do Oriente, devendo passar pelo Egito. Não foi difícil para o cônsul resolver o problema. Elie Mosseri era um magnata, aliás, um dos principais banqueiros do Egito,
e altamente influente nas esferas governativas. Com alguns telefonemas seus, as autoridades alfandegárias apressam-se a chegar ao aeródromo de Heliópolis. Depois de uma revista minuciosa às parcas bagagens que os aviadores traziam e de os interrogarem sobre mercadorias que pudessem transportar, e ainda face à abundância de documentos que lhes eram apresentados, permitem-lhes a entrada no país. Mas a espera no aeródromo de Heliópolis não terá sido totalmente inútil. Durante o tempo que ali estivemos, informaram-nos que o avião de McLaren deixara aquele mesmo aeródromo de Heliópolis da véspera e que prosseguira com os seus 3 tripulantes a tentar a volta ao mundo. Às 8 horas da noite, 5 horas depois de ele termos aterrado e mais de 14 desde o momento em que descolámos de Benghazi, uma caminhonete transporta-nos, quase cadáveres, ao hotel. Estavam percorridos os primeiros 5.000 km da viagem Portugal-Macau. Pela frente, aguardavam-nos ainda 11.000 de dificuldades como aquelas que já enfrentáramos e muita burocracia ali no Cairo. Elie Mosseri, que os esperava no hotel onde lhes reservara quartos, deixou-os descansar. Na manhã seguinte, recebem a visita de Jacques Soares, encarregado de negócios de Portugal, que fora surpreendido pela chegada dos aviadores ao Cairo, uma vez que tinha informado o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, em telegrama enviado para Lisboa, de que o governo egípcio tinha autorizado a aterragem em Alexandria, mas proibira expressamente o sobrevoo do Cairo. Era uma exigência que não tinha sido comunicada aos aviadores portugueses, mas que felizmente o bom trabalho da diplomacia solucionou. Efetivamente, Portugal estava muito bem representado diplomaticamente. Tal como Elie Mosseri, Jacques Soares era um grande banqueiro egípcio e ambos eram destacados membros das mais importantes famílias da comunidade judaica. Partilhavam ainda o facto de as suas famílias serem originárias de Itália, embora já estivessem estabelecidas no Egito há várias gerações. Como o seu nome espanhol indicava, os Soares eram judeus sefarditas que, depois da expulsão da Península Ibérica, se tinham estabelecido em Itália. Os seus investimentos eram inúmeros e absolutamente fundamentais para o desenvolvimento da economia egípcia. Produção de açúcar, caminhos de ferro, autocarros, abastecimento de águas, irrigação, entre outros. Não surpreende que o prestígio dos banqueiros abrisse aos aviadores portugueses as portas das mais importantes personalidades da sociedade local, isto não desmerecendo, claro, do interesse que a viagem para Macau, por si só, já devia suscitar. Antes das visitas oficiais programadas, enquanto Manuel Gouveia vistoriava o Pátria no hangar de Heliópolis, os 2 pilotos portugueses realizam a inevitável excursão às pirâmides. Contrariamente ao espectável, afinal, já sabemos do seu interesse pelos vestígios de antigas civilizações, as pirâmides deixam-nos indiferentes como se fossem um simples amontoado de pedregulhos, como nos diz Beires. Mas, pouco depois, ficarão impressionados com a magnificência do palácio do rei do Egito. Ao regressarmos ao Cairo, o rei Fuad I do Egito recebe-nos em audiência particular. Interroga-nos com curiosidade e interesse sobre a nossa viagem, sobre a aviação, sobre Portugal. E isto enquanto nos faz servir o mais perfumado café que saboreamos até à data. Demora-nos 1/4 de hora e põe fim à visita protocolarmente com o sacramental Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Não pretendo reter-vos por mais tempo. Os aviadores tinham chegado ao Egito numa altura particularmente significativa. O primeiro parlamento egípcio tinha sido inaugurado há pouco mais de um mês, em resultado das primeiras eleições constitucionais. O texto definitivo da Constituição, que tinha sido aprovado há exatamente um ano, em abril de 1923, estabeleceram uma monarquia hereditária de caráter representativo
e reafirmava a independência do Egito face a uma dominação britânica que, tendo substituído a anterior dependência do Império Otomano, se prolongava há várias dezenas de anos. Na verdade, a independência do Egito tinha sido primeiro declarada unilateralmente pelo governo britânico 2 anos antes, numa tentativa de pacificação da sociedade egípcia após a extrema agitação nacionalista que varrera o país, com revoltas e atentados contra os europeus e cuja repressão fizera correr muito sangue. A independência que agora se garantia era ainda muito incompleta. Entre outros fatores, Inglaterra queria assegurar a continuidade das comunicações com outras partes do Império Britânico e não estava disposta a ceder o controle do Canal de Suez e do Sudão. Também queria garantir que os interesses comerciais europeus, entre os quais se contava o algodão egípcio, tão importante para a indústria têxtil britânica, não eram afetados. Afinal, não seria tão cedo que os britânicos abandonariam a posição de força que detinham no Egito. Apesar destas ambiguidades, os aviadores encontram-se com Fuad I num momento de relativa acalmia política e social. Embora a impressão do monarca veiculada pelos aviadores se foque particularmente no seu aspecto físico, nomeadamente o seu bigode de pontas reviradas para o ar, também se apercebem de que estão perante um homem inteligente. Fuad tinha tido uma educação europeia, uma vez que aos 10 anos de idade acompanhara o seu pai, o Khedive Ismail, soberano egípcio do Império Otomano, ou seja, uma espécie de vice-rei, no seu exílio em Nápoles, após a sua deposição pela mão de britânicos e franceses. Não surpreende, portanto, que Fuad falasse italiano e francês melhor do que árabe. O seu inglês também não era perfeito. A atual situação constitucional não era do agrado de Fuad, uma vez que preferia o exercício autocrático do poder sem limitação parlamentar. Mas era, inegavelmente, um indivíduo preocupado com o desenvolvimento social e económico do país. Antes da sua ascensão a monarca, tinha sido o fundador e primeiro reitor da Universidade Egípcia. Reanimara a moribunda Sociedade Egípcia de Geografia e criara o Instituto de Hidrobiologia Aplicada de Alexandria. Foi também sob a sua liderança que a Sociedade de Primeiros Socorros se transformou num importante órgão de assistência ao povo egípcio. Era um homem de muitos e variados interesses e a aviação era outro deles. Tinha presidido o Aeroclube do Egito, uma organização criada por ocasião da Grande Semana de Aviação do Egito, um meeting aéreo que decorrera em 1910 em Heliópolis e que fora o motivo inicial para a construção do aeródromo. Aliás, a comissão organizadora desse evento também tivera Fuad como presidente, e talvez a sua conversa com os portugueses tenha servido para alimentar outra das suas aspirações: a criação de uma força aérea egípcia que virá mesmo a ser uma realidade alguns anos depois. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Apesar das frequentes ações de protesto e da violência latente, nos anos 20 a cidade do Cairo era conhecida pelo seu cosmopolitismo e pela intensa vida noturna, com muitos cabarés onde atuavam artistas ocidentais, mas também egípcios e originários de outras regiões do mundo árabe. Já na noite da sua chegada, os aviadores tinham adormecido ao som longínquo de música de jazz de um destes clubes. O cinema
era outra das artes muito populares entre os habitantes do Cairo e, por isso, Jacques Soares, o encarregado de negócios de Portugal, acha adequado convidar os portugueses para uma sessão na sua penúltima noite de estadia no Egito. No dia seguinte, os aviadores são apresentados ao alto comissário do Egito, o general Edmund Allenby, que ainda era, de facto, o real detentor do poder no país. Allenby tinha-se distinguido na Palestina, na guerra contra o Império Otomano, que se aliara à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. E agora cabia-lhe a difícil tarefa de equilibrar os interesses britânicos no Egito com o poder monárquico e as exigências independentistas e constitucionais da oposição. A recepção por Allenby não terá sido mais do que uma rápida visita de cortesia, relativamente ao conteúdo da qual Sarmento de Beiros não nos deixa qualquer memória. Talvez a barreira da língua inglesa não tenha permitido mais do que isso. Os aviadores partiriam no dia seguinte, mas ainda havia tempo para comprar roupa nova e visitar o Cairo. E assim o fizeram, acompanhados por Ferdinand Soares, filho do representante de Portugal no Egito. O Cairo era a maior cidade do mundo árabe, com uma população em rápido crescimento, e a dualidade entre a velha Medina e as novas áreas era evidente. Fosse a zona de estilo europeu de escritórios, palácios e edifícios governamentais ou públicos, os recentes bairros populares, ou um subúrbio como Heliópolis, habitado pela elite egípcia e por europeus, com modernas moradias e edifícios de apartamentos, beneficiando de saneamento e água canalizada, elevadores e eletricidade, ligado ao centro da cidade por carros elétricos. Contudo, é na cidade antiga, que lhe traz Tunis à recordação, que Sarmento de Beiros se deleita com a miríade de produtos exóticos que se expõem nos bazares. Outro foco de interesse atrai o seu olhar, pois descobre que, como nos diz, na alta sociedade, o véu espesso sob o qual a mulher do povo oculta ainda a parte inferior do rosto foi substituído por um véu de tule branco que o deixa quase ao descoberto. Há rostos encantadores, olhos negros e penetrantes, atitudes imperiais. E até esse véu diáfano estava a cair. No ano anterior, na estação central de comboios do Cairo, no regresso de uma conferência feminista em Roma, a egípcia Huda Sharawi tirara de forma provocadora o seu véu em público. Algumas mulheres da sua geração seguirão o seu exemplo, e muitas mais das gerações seguintes. Contudo, se bem que as mulheres egípcias se tivessem recentemente manifestado ao lado dos homens pelo fim do domínio britânico, a independência não lhes trouxera o reconhecimento de quaisquer direitos políticos. A emancipação da mulher egípcia, então embrionária, ainda terá de percorrer um longo caminho. Ainda hoje o trilha. Regressados ao hotel, uma boa notícia espera os aviadores. Como resultado das subscrições que em Portugal se mantinham ativas, tinham recebido dinheiro. Em boa hora este chegava, uma vez que já começava a escassear. Entretanto, Manuel Gouveia, que mais uma vez tinha passado todo o dia no aeródromo de Heliópolis a preparar o Pátria para a próxima etapa, junta-se aos seus camaradas e, recebendo a boa notícia, anuncia também que concluiu o seu trabalho. No dia seguinte, o avião estava pronto para partir.
Quando procurei o comandante de Heliópolis para lhe agradecer em nome do comandante Brito Pais e de toda a tripulação as facilidades que nos proporcionara, o Squadron Leader Charles Oscar Modin elogiou o nosso esforço e teve palavras de elogio para os pilotos portugueses, de entre os quais destacou o comandante Sacadura Cabral, que cometera a proeza de ter sido o primeiro a cruzar o Atlântico Sul 2 anos antes e a quem o ligavam laços de admiração pelo seu valor e laços de amizade também. A 23 de abril, ainda o sol não despontara quando o Pátria foi retirado do hangar sob a orientação de Manuel Gouveia. Enquanto isso, Sarmento de Beiros e o comandante Modin vistoriavam a pé a pista arenosa e Brito Pais era entrevistado pelo correspondente do The Times, que madrugara naquele dia para cobrir um acontecimento que já se tornara digno de referência internacional. Pouco depois das 5h30 da manhã, ensaiado o motor e cumpridos os procedimentos habituais, com os depósitos de combustível atestados, o Pátria fez-se à pista, ganhou velocidade e distanciou-se à conquista dos 800 metros de que precisava para descolar com todo o peso que tinha embarcado. Mas quando tinha percorrido apenas um quarto dessa distância e começava a desprender-se do terreno, a câmara de ar de um dos pneus rebentou com fragor, originando o súbito descaimento lateral do aparelho. Atento, Sarmento de Beiros cortou imediatamente o contacto e conseguiu aguentar o Pátria até que este se imobilizasse, evitando que a asa esquerda chocasse com o solo. Se este mesmo problema tivesse sucedido numa aterragem, seria quase inevitável o capotamento do aparelho. Evitado o desastre, os aviadores estavam perante um problema. Não havia rodas de reserva. O Breguet era francês e no Egito a tecnologia aeronáutica era inglesa. Brito Pais, então, solicita as rodas de um bombardeiro de Havilland DH-9. Aviões que dotavam as esquadrilhas de Heliópolis e que tinham algumas características semelhantes às do Breguet 16 que os aviadores portugueses tripulavam. O comandante Modin gentilmente cede-as e Manuel Gouveia, auxiliado por alguns mecânicos, procede rapidamente à sua substituição. Uma hora depois, o avião descola. Já no ar, seguimos o último braço oriental do delta do Nilo, que abandonamos sobre Zakzik, para passar a sul de Port Said. Pela proa do avião, vislumbram-se faixas de chuva que obscurecem o horizonte, e enquanto o verde-negro da planície fértil desliza a nossos pés, a luz difusa da manhã pardacenta vai crescendo até lhe conferir tons aveludados e suaves. Visto o avião, o canal do Suez surge-nos como uma longa barra de aço polido ali colocada sobre as areias do deserto para dividir a África da Ásia. Além, uma via férrea se penteia no solo e temos por vezes que voar a 200 metros sobre dunas sem vegetação por causa das nuvens que nos fustigam com aguaceiros densos. Pouco a pouco, sob a meiga claridade da manhã que alivia a paisagem ungida de beleza, prende-nos o olhar. Estamos na Terra Santa. Um sopro de bondade perspassa a paisagem e a figura de Jesus, as suas parábolas, o seu infinito amor pela humanidade e fraternidade universal que tão veementemente nos pregou, pairam invisíveis, latejantes, na atmosfera tranquilíssima que envolve aquele jardim encantado, onde matas de cedros são flocos de sombra a prender-se nas colinas. As cidades de Gaza, Jaffa, Haifa e Acre, junto ao mar, irradiam não sei que vibração silenciosa de claustro. E no nosso coração desce uma tristeza, uma nostalgia invencível e funda dessa Jerusalém que para além das montanhas fica escondida ao nosso olhar. Inspirada pela rota que seguem ao longo da costa mediterrânica oriental, as palavras de Sarmento de Beiros ecoam uma espiritualidade que está de acordo com a sua adesão à sociedade teosófica, um movimento esotérico surgido no último quartel do século XIX. A teosofia afirmava a unidade da mensagem divina através das diversas religiões e a possibilidade de apreender o divino de forma intuitiva, como parece ser, aliás, o sentimento de Beiros. Portadora de uma mensagem positiva,
confiante nas capacidades naturais de aperfeiçoamento do indivíduo e da sociedade, a teosofia era bastante popular entre os escritores e artistas do virar do século XIX para o século XX. Outra das suas características era a tentativa de ligação entre o pensamento ocidental e o misticismo oriental. Talvez na altura a teosofia ainda tivesse caráter de novidade, mas nos nossos tempos este tipo de sincretismo difuso não é invulgar em diversos movimentos ou estilos de vida, como agora se diz. Ora, aproveitemos para dizer que a secção portuguesa da Sociedade Teosófica tinha confiado a Sarmento de Beires uma carta para ser entregue em mão em Benares, na Índia, à Presidente Internacional da Sociedade, Annie Besant, uma feminista inglesa que, com um passado ateu e de militante socialista, se tinha envolvido na luta pela independência da Índia e chegou mesmo a presidir ao Congresso Nacional Indiano alguns anos antes do Mahatma Gandhi. Mas não nos adiantemos. Voltaremos a falar desta carta mais à frente. Regressemos ao Pátria que, a 600 metros de altitude, prossegue um voo sereno sobre a Palestina. Infelizmente, sabemos que no jardim encantado de que Sarmento de Beires nos fala, já se prepara um futuro de intolerância e violência que ainda hoje nos parece sem solução. Ao longe, o lago Tiberíade, ou Mar da Galileia, reluz por momentos. Depois, os aviadores vislumbram a cidade de Beirute, na costa do Mediterrâneo, no sopé do Monte Líbano. Beirute ainda não possuía um aeródromo e por isso o Pátria dirige-se para Rayak, a cerca de 45 km para leste. Não será um percurso fácil. Para o interior, a estreita planície costeira do Líbano segue-se, disposta no sentido norte-sul, uma cordilheira montanhosa com uma altitude superior a 3.000 metros. Para além desta, fica o fértil vale de Bekaa, onde se situava a base aérea de Rayak. O Pátria tem, então, de ganhar rapidamente altitude para ultrapassar o relevo. A vibração do aparelho indica alguma dificuldade do avião em atingir os 2.200 metros. Ganhando progressivamente mais altura, chega aos 3.500 metros necessários para cruzar a cordilheira numa atmosfera glacial que faz os aviadores tiritar de frio. E a paisagem é assustadora. Como diz Beires, lá embaixo tudo são ravinas, picos agressivos, blocos de granito que a neve entremeia de alvuras imaculadas. Lembremos que até então, com pequenos desvios, e à exceção do delta do Nilo, os aviadores tinham fundamentalmente seguido a costa mediterrânica, o que tinha facilitado a navegação. Agora, pela primeira vez, a sua rota levava-os a internarem-se em território continental. Mas a rota para Rayak estava, de alguma forma, marcada no solo. É que Rayak era, na altura, o mais importante centro ferroviário do Líbano, onde se cruzava a linha que ligava Beirute a Damasco com a linha que, seguindo para norte, chegava a Alepo. Portanto, Brito Pais podia orientar-se pela linha férrea que, vista do alto, como descreve Beires, parecia um retorcido fio azul enrodilhado nos meandros da montanha. Finalmente, atingem, aliviados, o fecundo e verde vale de Bekaa. Mas ainda teriam uma surpresa. Esperava-os a pior descida de toda a viagem. O avião escapa-se-nos das mãos, das minhas e das de Brito Pais. Chupado, sacudido, jogado por correntes de ar turbilhonantes, raivosas, contraditórias.
Tem estremecimentos, crispações e desmaios que sinceramente nos apavoram. A última volta, a 200 metros sobre a pista, é trágica e martirizante. A fúria do vento frio da montanha brinca com o Pátria como se ele fosse de papel. Brito Pais e eu, numa congregação de esforços com o instinto de conservação centuplica, não conseguimos dominá-lo. O avião vira, caprichoso e obedece quando quer. A 900 metros de altitude, iniciámos a aproximação final ao extenso aeródromo, que estava delimitado a norte por uma estrada que 2 valas fundas marginavam. O vento vem de sul, e ao passar sobre a estrada, sentimos arremessados violentamente contra o sol, à vista das valas. Depois de um segundo de expectativa angustiosa que nos deixa com o coração nas mãos, o Pátria ultrapassa o obstáculo, ressaltando num pinote de cavalo para finalmente assentar na pista e aterrar. Já livre do perigo, apercebi-me então que sentia os braços como se fossem 2 farrapos de carne morta. Tinha o corpo triturado, dolorido, a boca inteiramente seca e, apesar do frio, o termómetro marcava 8 graus, estava alagado em suor. Conduziu o avião para junto dos hângares e lá esperavam-nos o comandante Audry e os seus oficiais, que nos receberam felicitando-nos. Para nós, tornava-se curioso observar que a intensidade das felicitações com que nos brindavam ia aumentando cada vez mais à medida que nos distanciávamos de Portugal. Ainda esgotados, almoçámos na messe para regressarmos de seguida ao hangar onde o Pátria descansa. E sem que ninguém lhe tenha dito nada, Gouveia continuava sendo um mecânico solícito e dedicado sempre. Inicia imediatamente a revisão do motor que planeáramos para aquela escala. Em mangas de camisa, nariz reentrado já nas dimensões normais, o nosso mecânico, que antes do Cairo tomara a decisão heroica de rapar o bigode, tinha agora na fisionomia qualquer coisa de sacerdotal. No ar, era Brito Pais quem, paternalmente ia levando o Pátria pela mão. Eu ajudava-o a subir e a descer. Em terra, entregava-me-lo ao médico, a Manuel Gouveia, que é o especialista, e que o tratava com cuidado extremo. Tanto mais que todo o material de reserva, gasolina, óleo e mecânicos são postos à nossa disposição por seus auxílios, que muito contribuiria para o bom prosseguimento da nossa viagem. Quando da aterragem em Rayak, o relógio de bordo marcava 11 horas e 50 minutos. Desde o Cairo, os aviadores tinham percorrido 760 quilómetros durante 5 horas e 10 minutos. A saída de Portugal fora realizada há exatamente 16 dias. Mas por agora aqui ficamos. Acompanhem-nos na travessia do deserto sírio a caminho de Bagdade no próximo episódio de A Viagem do Pátria. Até lá!